Abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Lá no livro de Deuteronômio. Permita que o Senhor fale ao teu coração. A palavra dele é sempre viva e eficaz, sempre. E quando eu compartilhei com alguns irmãos alguns anos atrás, ainda lá no Rio, eu havia sido convidado para dar aula de Antigo Testamento. Então eu dei aula num seminário no Rio, exatamente de Antigo Testamento. E aí os irmãos, mas pastor, por que o senhor vai dar aula de Antigo Testamento e não vai dar aula do Novo Testamento? Antigo Testamento é a lei, já passou, agora é o tempo da graça, é um novo tempo. Interessante, né? Se a gente olhar nessa perspectiva, parece que vai assim. Mas quem escreveu o Novo Testamento? Ou quem inspirou homens santos para escreverem o Novo Testamento? Foi o mesmo que inspirou homens santos para escreverem o Antigo Testamento? Foi? O mesmo que inspirou tanto os homens do Antigo quanto do Novo, ele passa, ele muda? Ou é dele que Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente? A palavra dele passa? Não. Então, a relevância que tem o novo, tem o antigo também para nós. Qual é a diferença? A diferença é que nós estamos caminhando na história. Então, nós estamos nesse tempo, olhando para trás, aprendendo com os nossos irmãos do passado, para aplicar hoje, em como andar, em como comungar, em como viver na presença do Senhor, cumprindo o nosso propósito hoje. E como é que a gente aprende? Nós aprendemos por aquilo que o Espírito Santo nos ensina, nos revela, pela sua palavra, e aprendemos com a experiência e com a história de irmãos que viveram onde? Quando? Lá atrás, amém? Então a palavra, ela é uma só. O que muda no Antigo Testamento são os rituais, não é? Os rituais, porque aquelas práticas de sacrifício, elas cessaram quando o templo foi destruído, ainda no Novo Testamento, lá no ano 70, não tinha mais templo, como é que ia sacrificar ao Senhor? Então, ali acabaram aqueles sacrifícios de animais, mas Hebreus vai falar, que foi feito um sacrifício por excelência, e não é porque o templo físico foi destruído, é porque houve um sacrifício maior, de uma vez por todas, amém? Então, queridos, eu quero convidar você a voltar comigo no tempo, a caminharmos lá no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, e nós estamos falando aqui de 1405 antes de Cristo, algum tempo, né? É algum tempo. Tem o texto aqui, você pode ler comigo, tá? Podemos ler juntos aqui. Vamos lá? Dali partiram para Gudgodá, que nome, né? Depois o pessoal acha que formiga é nome estranho, né? Gudgodá, e de Gudgodá para Jotbatá, terra de quê? De ribeiros e de águas. Por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até quando? É claro que quando a Bíblia fala até o dia de hoje, ela está falando até o dia de hoje? Ela está falando até o dia em que esse texto foi escrito, ok? Porque os levitas como esses aqui nós não temos mais.
como nós não temos a arca também dessa maneira, ok? Então quando ela está dizendo, até o dia de hoje, está dizendo até quando a palavra foi escrita. Foi escrito por Moisés, então ainda no tempo de Moisés. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O que é isso aqui? O Senhor é a sua, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Mas vamos ler novamente o verso de número 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, e para abençoar em seu nome, até o dia de hoje. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, nós estamos olhando para um dos livros que Moisés escreveu. Ele escreveu os 5 primeiros livros, e Deuteronômio é um desses, é o 5º desses livros. O texto que nós lemos, ele está basicamente, o que está acontecendo aqui nessa passagem, está lá em cima. Eu não sei se dá para ler, mas está bem lá em cima. Dá para observar que o povo já fez toda a viagem durante os 40 anos no deserto, e o povo andou 40 anos no deserto por causa da incredulidade, porque eles espiaram a terra durante 40 dias, e cada dia, por causa da incredulidade deles, em crer que Deus era poderoso para fazer cumprir a promessa dele nas vidas deles, então por cada dia, Deus deu para que eles caminhassem 1 ano durante o deserto. 1 ano, por causa da incredulidade. A incredulidade, ela nos faz dar voltas, infelizmente, não é? Então o povo já havia feito todo esse trajeto, chegaram lá em Cades Barneia, e foi onde eles espiaram a terra e duvidaram do Senhor, que o Senhor fosse poderoso o suficiente para fazê-los herdar a terra. Então o Senhor os faz voltar, e eles vão peregrinar até que se cumprissem os 40 anos, mas agora eles já estão lá em cima, lá perto eles estão na região de Moabe, lá diante do Monte Nebo, e o que está acontecendo lá? Moisés sai do Egito conduzindo o povo, e chega até o Monte Nebo, 40 anos nessa caminhada com eles. Só que quando chega lá, é exatamente o que está relatado no livro de Deuteronômio. Então toda vez que você for ler o livro de Deuteronômio, você sabe que, geograficamente falando, eles estão acampados diante do Monte Nebo. O livro de Deuteronômio não tem movimento, é um discurso, assim como o livro de Levítico também. O livro de Levítico não tem movimento, é um discurso. Deus está mostrando para Moisés como é que o povo deveria adorá-lo no livro de Levítico. Aqui em Deuteronômio, Moisés sabe que ele não passará o rio. Veja, a próxima caminhada deles seria tendo que cruzar o rio Jordão. Mas Moisés sabia que ele não passaria o Jordão, e ele sabia porque o Senhor já havia dito para ele, por causa também de pecar contra o Senhor. Moisés, porque não glorificou o Senhor diante do povo, quando Deus havia dito para ele falar à rocha, e ele então fala ao povo e fere a rocha. Aí você pode perguntar, mas por que? Qual a importância disso? Qual o problema dele ter ferido a rocha? Acontece que a rocha já havia sido ferida lá atrás, lá no início da caminhada, antes do Sinai. Mas qual a importância disso? É porque a rocha que o seguia, Paulo vai falar isso em Coríntios 10, que a rocha que o seguia era Cristo. Nenhuma rocha dá água por si mesma, essa rocha tem que ter algo de especial. Então aquela rocha era Cristo, e aquele ferir a rocha lá em Refidim, lá no início, era exatamente um prenúncio do que aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Jesus, para
comprovar a sua morte, para ser comprovada a sua morte, ele foi ferido com uma lança no seu lado, e saiu o quê? Sangue e água. Então a rocha já havia sido ferida. Agora Deus havia dito para Moisés, no segundo momento: Moisés, fala à rocha. Fala à rocha, e a rocha vai dar água. Mas Moisés estava um pouco nervoso com o povo, e ele feriu a rocha e falou ao povo. Não era para ele falar nada com o povo, era só para falar à rocha, e a rocha ia dar água para eles. Como nós vamos aprendendo com a história e com os nossos irmãos do passado, não é verdade? Porque às vezes na nossa caminhada vão acontecendo algumas coisas, e a gente corre o risco de perder a paciência na caminhada, e perder a paciência com irmãos, e a gente corre o risco de fazer o que Deus não mandou fazer, ou fazer o contrário, ou querer fazer a mais. Foi o que aconteceu com Moisés, e por isso Deus disse para ele: Moisés, você não me glorificou diante do povo, então por causa disso, você não entrará, você não conduzirá esse povo até a terra, você vai até o final, mas entrar, você não entra. Uau! Aí a gente olha para um homem como Moisés, que serviu tão maravilhosamente, tão fielmente ao Senhor, não é? E Deus diz para ele: você não entra, Moisés. E às vezes a gente acha que Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim: não, seu pecado é um pecadinho, você entra. Nós não podemos brincar com Deus, queridos. Nós não podemos brincar com Deus. O sacrifício de Jesus não foi brincadeira. O suor de sangue ali no Getsêmani não foi brincadeira. Aquilo foi muito sério. Foi muito sério. Só Ele sabe o sofrimento que Ele viveu. E o povo está diante do mar, diante do rio Jordão, para entrar na terra. E o que está acontecendo é que Moisés, sabendo que não iria passar, então ele faz um sermão de 40 capítulos, que é exatamente o livro de Deuteronômio. E por que ele faz isso? Porque ele está falando para uma geração que não era a geração daqueles que saíram do Egito, aqui, quando a caminhada começou. Porque esses que saíram daqui, com exceção de Josué e sua família, Caleb e sua família, e os levitas aqui, com exceção destes, todos os demais que saíram daqui, morreram durante essa peregrinação por causa da incredulidade. Então, foi nascendo uma nova geração, a geração dos filhos. Então é por isso que Moisés vai agora falar a todo aquele povo, para mostrar para eles como é que eles deveriam se conduzir, para continuar andando na presença do Senhor. Muito bem. Então, como eu disse nesse texto, eles já estão diante de Canaã, já se completaram agora os 40 anos da peregrinação, e Moisés está dizendo e relembrando ao povo que Deus havia separado a família, a tribo de Levi, e os fez para uma missão especial. E que missão era essa? Primeiro, Deus os separou para que eles pudessem viver continuamente conectados. É claro que essa palavra é uma palavra moderna, eu estou usando ela para nós entendermos mais, mas conectados continuamente com o Senhor, ou seja, para que eles andassem continuamente na presença do Senhor. Ora, por quê? Para quê? Verso 8 diz: nessa época o Senhor separou a tribo de Levi, primeiro, para o que os filhos de Levi haviam sido separados, para carregar a arca, a arca da aliança. A arca, só fazendo era um objeto de muito valor, aliás, de grande valor para o povo. Onde é que estava o valor na arca? Por ela ser coberta de ouro, os seus materiais serem basicamente de ouro.
não era esse o valor da arca. É claro que ela era valiosa por causa disso, mas não estava ali o valor dela. O valor era exatamente pelo que ela representava. A arca da aliança, ela representava não só a Shekinah, a glória ou a presença do Senhor, mas a arca, ela era um sinal da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Então a arca, inicialmente ela tinha dois valores. Primeiro, por ser um objeto que representava a presença de Deus, e também representava e apresentava o pacto de Deus com os homens. A palavra arca da aliança, e aquela caixa com aqueles querubins em cima, ela era símbolo da kavod. O que é a kavod? Kavod o significado é substância pesada. É o que significa essa palavra no hebraico, substância pesada. Ou seja, a glória que vinha do trono e da presença de Deus. Kavod é o peso da glória de Deus. É o peso da glória de Deus. E aí a gente pode pensar, mas por que peso da glória de Deus? Lembram lá em Êxodo 20, quando Deus chama Moisés lá no monte para entregar para ele as tábuas da lei? Moisés está lá em cima, Josué está no pé do monte, mas quem é que estava ao redor do monte no primeiro momento? O povo estava lá. E de repente, quando começam aqueles trovões, e Deus começa a falar com Moisés, o que é que o povo chama Moisés depois, no momento que ele desce? O que é que o povo fala para Moisés? Moisés, vamos fazer o seguinte, deixa Deus falar com você, Moisés, depois você vem e fala conosco, nós vamos voltar para o arraial, nós vamos voltar para o acampamento, nós não vamos ficar aqui no pé do monte. Por que o povo foi embora? Por que o povo quis voltar para casa? O que estava acontecendo? O que foi que eles viram? O que foi que eles sentiram? Todas as vezes que Deus manifesta a presença dEle, nós começamos a sentir um peso. O ideal é sentir o peso da glória dEle, mas muitas vezes nós sentimos o peso do nosso pecado, daquilo que não está em conformidade com o caráter santo de Deus. Foi isso que aquele povo sentiu. Isso, e o que é interessante, porque Moisés estava lá em cima no monte, Deus se manifestando, e depois no capítulo 33, qual é a oração que Moisés vai fazer para o Senhor? Senhor, mostra-me a sua glória. O que é que ele queria? Ele queria ver o Senhor. Mostra-me a tua face. Ele queria ver o Senhor. Aí o Senhor obviamente diz para ele que ele não podia vê-lo, e Deus permite que ele apenas veja um lampejo da sua glória. Muito bem. A arca, ela tinha um lugar específico para ficar, e também tinha um modo específico para ser transportada. Os levitas tinham a missão de transportá-la por onde quer que Deus desejasse ir. Então os levitas eram os responsáveis pelo transporte da arca. Agora, para onde eles deveriam levar essa arca? Eles deveriam levar a arca para onde Deus quisesse ir, porque aquela arca representava o quê? A presença de Deus.
entre eles. Olha a diferença disso. Então essa era a missão deles inicialmente. Eles eram aqueles que carregavam o símbolo máximo da presença de Deus naquele tempo. Então o símbolo máximo da presença de Deus aqui nesse tempo de Deuteronômio era exatamente a Arca da Aliança. E alguns homens de uma determinada família, de uma determinada tribo, dos filhos de Jacó, foram escolhidos para serem aqueles que iriam transportar, carregar. Veja, não quer dizer dirigir, não quer dizer ir para onde eles quisessem ir. Eles eram responsáveis pelo transporte. Todas as vezes que a coluna de fogo se levantava, os primeiros que se moviam eram os carregadores da Arca da Aliança do Senhor. Isso está em Números 10, capítulo 10, verso 33. Um exemplo, Números 10, 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a Arca da Aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes separar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Mais uma vez o verso 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca do Senhor ia adiante deles. Então veja, eles eram responsáveis pelo transporte, mas quem é que determinava para onde a arca ia? Qual era a direção, se para sul, se para norte? Quem determinava? Quem determinava quando a arca deveria sair e se mover? Qual deles? Os sacerdotes? Moisés? Arão? Os filhos de Arão, que eram sacerdotes? Quem determinava? Quem determinava era o próprio Senhor, e ele fazia isso por meio da sua nuvem de glória que estava sobre eles. Então quem determinava era o próprio Senhor que determinava. E onde o povo ia? O povo seguia a arca. Então quem é que ia na frente deles, queridos? Primeiro, quem ia na frente era a presença de Deus representada na sua arca. Você entende que desde o Antigo Testamento sempre é Deus quem vai à frente do seu povo? Você entende isso? Sempre, desde o Antigo Testamento. E é por isso que Jesus vai dizer lá na frente: as minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem o quê? A minha voz, e vão na minha frente e me seguem. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então desde lá é sempre Ele quem vai à frente. E Deus está indo, irmãos. Deus está indo. O que eu e você precisamos é discernir para onde nós estamos indo. Se nós estamos indo após Ele, após a arca. Muito bem. Então eles levavam, como eu disse, o símbolo máximo da presença e também o símbolo da aliança de Deus com os homens. E assim eles fizeram durante toda essa jornada que nós vimos aqui no mapa. Bem, isso eles fizeram. Então nós olhamos para eles e podemos dizer, eles tinham uma vantagem, porque eles tinham uma nuvem que se levantava durante o dia, e eles, quando fossem se mover, e a arca, os levitas que carregavam a arca, pegavam a arca e saíam, então eles só seguiam, iam em frente, e foi assim durante os 40 anos, mas
E hoje, cadê essa arca? Para que nós possamos ir após ela também, porque ela é a presença de Deus. Onde está essa arca? A gente vai olhando para a história e vai chegando no tempo do profeta Jeremias, lá no ano, aproximadamente ano 600 antes de Cristo. E quando Nabucodonosor destrói completamente Jerusalém, o templo, e leva todos os utensílios do templo para a Babilônia, acredita-se que, ou antes disso, tem duas posições, ou antes disso Jeremias tenha tomado a arca do templo e tenha escondido, ou então, como disse a palavra, o próprio Nabucodonosor, que tomou todos os bens, os valores de Jerusalém, inclusive do templo, ele levou tudo para Jerusalém, para a Babilônia, e lá a arca se perdeu, ninguém mais tem notícias dela, ninguém mais tem notícia. Onde é que a gente ouve alguma coisa relativa à arca nesse tempo? Jeremias capítulo 3, verso 16, Jeremias capítulo 3, verso 16, olha só o que o profeta Jeremias vai dizer, 3,16, e naqueles dias, quando vos tiverdes multiplicado, veja uma palavra, e quando vos tiverdes multiplicado, e frutificando na terra, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor. A arca da aliança do Senhor, lembra que o povo quando ia para a batalha, eles queriam levar a arca da aliança, porque a arca era o sinal da presença, e consequentemente, ela sinalizaria vitória para eles. Então nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, a arca da aliança do Senhor, ela não mais lhe virá, onde? Ao quê? Ao pensamento, nem ao pensamento, olha só, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nem a farão, e nem se fará outra. Olha a profecia de Jeremias. Então chegaria um tempo em que a arca teria um rumo, teria um fim, e que o povo de Deus sequer se lembraria dela, sequer mencionaria, precisaria mais mencionar a arca como sendo esse símbolo da presença, e nem se faria outra, é o que o profeta Jeremias está dizendo aqui. Bem, então, e quanto a nós? Mas Jeremias não para por aqui, nós precisamos continuar no livro do profeta Jeremias, e nós vamos para onde? Vamos lá para o capítulo 31 de Jeremias, Jeremias 31, abra sua Bíblia em Jeremias 31, Jeremias 31, a partir do verso 31, e eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar lá da onde? Da terra do Egito, porquanto, o que é que eles fizeram? O que é que aquele povo lá do passado, aquele povo de Israel fez, segundo o profeta Jeremias? Eles anularam a minha aliança, ou seja, eles não cumpriram, eles não só não cumpriram, como eles também anularam. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei o quê? Perdoarei as iniquidades e os pecados, perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei.
Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? Então veja o que está acontecendo. Lá no passado, a única maneira que aquele povo tinha de alguma forma trazer, ou conhecer, ou ter percepção, ou se aproximar da grandeza e da glória de Deus, foi Moisés pegando um homem, foi o Senhor pegando um homem, Moisés. O Senhor pega um homem, Moisés, pega aquele homem, leva lá no cume do Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, durante 40 dias, o Senhor abre uma janela, uma porta, abre uma brecha no céu. É claro que eu estou falando de maneira figurada, mas a glória do Senhor se manifesta ali, e durante 40 dias, sem precisar comer, sem precisar beber, porque ele estava completamente conectado com o Senhor. A única maneira que Moisés teria de ficar todo aquele tempo sem comer ou sem beber, era porque só se ele estivesse diretamente conectado com a fonte. Lembra quando Deus sopra no homem lá no início, no boneco de barro? O que é que Deus sopra? Deus sopra do seu Espírito, o fôlego de Deus sai e entra naquele boneco de barro, que passa a ser alma vivente. Passa a ser alma vivente por quê? Porque a vida de Deus entra ali. A vida de Deus entra ali. O pecado não tira a vida de Deus no homem. O pecado infelizmente nos cega para ver o agir de Deus. O pecado nos cega para ver a manifestação de Deus. O pecado nos cega para ver que é sempre Deus que vai à frente. O pecado nos cega para ver o direcionamento de Deus para as nossas vidas. É isso que o pecado faz conosco. Deus então pega aquele homem, leva lá para o monte e começa a manifestar para aquele homem a glória de Deus. Moisés desce dali, depois de 40 dias, com uma planta na cabeça, com um projeto na cabeça, com toda uma estrutura de um tabernáculo, de todos os detalhes, de como deveria ser feito, como deveriam ser os bordados. Moisés tem tudo aquilo na sua cabeça, e hoje, com esse mundo da tecnologia, que a gente sabe que quanta informação pode caber num HD, Deus fez da cabeça de Moisés um HD, e foi depositando ali, arquivo por arquivo, e foi mostrando para Moisés. Olha que tremendo isso, queridos. Deus foi mostrando para Moisés um pouquinho do que era a glória dele lá. Então, na verdade, quando Moisés constrói o tabernáculo, ele constrói uma casa. Mas ele constrói uma casa para quem? Quem vai morar naquela casa? A glória, a presença do Senhor. Você vai lá no final do livro de Êxodo, quando o tabernáculo fica pronto, quando Moisés pensa, vamos entrar lá para começar a oficiar os sacrifícios, quando eles se aproximam, a glória de Deus vem de uma maneira tão absurda, e enche aquele lugar de uma maneira tão grande, que eles sequer conseguiam ficar de pé, ou entrar naquele lugar. Ninguém conseguiu entrar, porque a casa não era de homem algum, era do Senhor, era dele, e o primeiro a entrar tinha que ser ele, e ele fez isso para mostrar, olha, essa casa é minha. Sabe por que essa casa é minha, e eu estou permitindo que essa casa seja edificada aqui? Porque nós morávamos juntos, na mesma terra, no mesmo lugar, a gente se falava face a face, mas o pecado fez o quê? O pecado nos separou, e por isso às vezes é tão difícil escutar a voz de Deus, e por isso às vezes é tão difícil discernir o que Deus está falando, queridos. E por isso nós temos a palavra, nós temos as ministrações, nós temos tantos recursos, mas às vezes é tão difícil discernir, é Deus ou não é Deus? Por causa do pecado. E aí Deus faz o que? Eu estou edificando essa casa. Sabe por quê?
porque vocês não podem vir até mim. A única maneira da gente restabelecer a comunhão é eu vindo até vocês. Então o tabernáculo se transforma na casa de Deus entre os homens. É por isso que João, lá no capítulo 1, João do Evangelho, capítulo 1, verso 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Aquele tabernáculo lá de Moisés já era uma figura daquele que viria. Amém? Nesse tabernáculo onde a arca estava, a glória de Deus se manifestava lá. Se manifestava lá, naquele lugar. Naquele lugar. Então, bem, e agora? E agora? E quanto a nós? Nós não temos mais a arca, mas nós temos uma nova aliança. Uma nova aliança. Que aliança é essa? Que novo concerto é esse? O que vai nos dizer Mateus 26, 28? O que vai nos dizer Paulo lá em Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. E semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Jesus substitui aquela arca, aquela presença, para fazer o quê? Para fazer com que eu e você nos alimentemos de quem? Dele. Dele. Então, ao invés de ter que carregar alguma coisa que simbolize a presença, não tem nada para eu carregar aqui. Ao invés de ter que carregar alguma coisa que simbolize, eu estou carregando a presença de Deus. Olha para mim, vocês estão vendo a presença de Deus aqui? Olha o que o escritor de Hebreus, lá no Novo Testamento, vai nos dizer. Aleluia, essa turma é muito rápida. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis onde? Nos seus corações. E escreverei onde essas leis? Nas suas mentes. Por quê? Porque lá ele deu em tábuas de pedra a lei, a vontade, a palavra, o que Deus queria que o povo, que nós fizéssemos. Mas pegar uma tábua de pedra, pegar um livro, pegar alguma coisa escrita e colocar do lado é muito fácil. Por isso que nós precisamos de uma aliança superior, que nós não a coloquemos do lado, mas que ela esteja em nós, irmãos. Esse é o desejo de Deus, para a minha vida, para a sua vida. Jesus quer realmente, de fato, morar, habitar em nós, mas só tem um jeito dele fazer isso, e ele fez todas as coisas para que eu e você pudéssemos ser a habitação dele. Nós não podíamos viver na presença dele. Então ele vem e abre todo um caminho para mim, para você, para que nós não só nos aproximemos, mas para que nós corramos até ele. E aí, ele nos dá uma aliança. A gente quebra essa aliança. Quebra a aliança como? Ignorando, passando por cima, dando vazão aos nossos interesses, dando vazão ao nosso coração, à nossa felicidade própria, às nossas escolhas. E Jesus, e Deus em Cristo, então vem e faz o quê? Faz uma nova aliança, porque é muito fácil de esquecer. Por isso que o livro de Deuteronômio vai dizer tantas vezes, Deuteronômio 6, 7, 8, vai dizer: escrevam essa lei nos umbrais, nas portas, na testa, mas guardem essa lei, obedeçam essa lei, não se desviem dessa lei. Porque guardar a palavra de Deus é viver. Não guardar a palavra de Deus é morrer. E não é brincadeira, isso é sério. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Continua. E acrescenta: dos seus pecados eu não mais me... O que é que nos afasta de Deus? O que é que nos faz não nos sentirmos em condições de estar na presença de Deus? O que é que muitas vezes, o que é que nos faz nos sentir impotentes diante de Deus? Não é o quê?
Não são os nossos pecados, não são as nossas iniquidades, o nosso desejo assoberbado do pecado, em continuar pecando. Não é isso. Mas o que é que o Deus está dizendo agora? Veja, isso, Jeremias está dizendo isso lá, ele está repetindo essa promessa aqui, porque é exatamente isso que Jesus fez na cruz. Ele está dizendo: eu não vou me lembrar mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades, não me lembrarei mais. Não há mais do que necessidade de quê? De sacrifício pelo pecado. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício, porque Jesus já te purificou de todo o pecado, meu irmão, minha irmã. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Então o sangue dele já nos purificou de todo o pecado. Hebreus 8. Deus, porém, achou o povo em falta. O pecado faz isso, nos faz ficar em falta para com Deus. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como o quê? Como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas, escreverei em seus corações. Serei o quê? O Deus, e eles serão o meu povo. Gente, de quem o escritor de Hebreus, a quem ele está dizendo isso? Para quem ele está dizendo isso? É claro que foi para a comunidade de Israel lá, mas ele está dizendo para quem? Para quem que o Espírito Santo de Deus está dizendo para hoje, nesse momento? Para quem ele está dizendo? Para mim e para você. O Espírito Santo de Deus, que inspirou aqueles homens, está dizendo para mim e para você, que Ele vai colocar, Ele colocou em nossos corações, nossas mentes, as leis dEle. Ele escreveu nos nossos corações a sua lei, porque Ele quer ser o nosso, e quer que nós sejamos o que? O seu povo. Você compreende isso? Você entende isso? Você entende que eu e você devemos viver esse tempo que Deus nos tem, esse 2022, andando pelas ruas de formiga, e as pessoas olhando e apontando para nós e dizendo assim: aquele ali é povo de Deus, aquela ali é povo de Deus, 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 povo de Deus. Sabe quem precisa pegar isso e introjetar e viver isso de fato? Eu e você. Porque às vezes a gente acha assim: mas eu sou tão pecador. É por isso que você é salvo. Se você não fosse pecador, não precisaria do sacrifício de Cristo. Você está entendendo? Você está entendendo? É porque você é um pecador mesmo. É porque você é uma pecadora mesmo. Mas você sabe quem é que te lava e te purifica. Você sabe que o pecado é um acidente na sua vida. É um acidente. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, o próximo. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o... Gente, qual é o desejo de Deus? Qual é o desejo de Deus quando a gente lê um texto como esse aqui? O desejo de Deus é se revelar, é se mostrar, é se fazer conhecido. Entende? Esse é o desejo do nosso Pai. E Ele tem feito tudo para que eu e você não vivamos mais a esmo, para que nós vivamos na presença dEle.
não andando a esmo para lá, para cá, não, mas aprendendo a discernir para onde a arca está indo. Não estou falando daquela arca do passado, eu estou falando da presença, da glória dele, através do direcionamento que ele nos tem dado, por meio do seu Espírito habitando em nós. Esse é o chamado mais sublime que qualquer ser humano pode ter. Essa é a aliança que Deus faz conosco em Cristo. Agora, aí, olha que maravilha isso. Lá no passado, como é que os levitas conduziam a presença de Deus? Carregando sobre os ombros. E agora? Onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Se Ele escreveu, fez conosco uma nova aliança, escreveu na nossa mente e no nosso coração as leis dEle, onde é que Ele está agora? Então, é a vez de quem carregar o Senhor agora? Presta atenção nisso. É a vez de quem carregar o Senhor agora? O privilégio agora é de quem? Em carregar o Senhor. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Essa é a aliança que Deus faz conosco em Cristo. Agora é a nossa vez de carregarmos o Senhor, mas não para onde nós queremos ir. Você está entendendo isso? Mas para onde Ele quer ir. Para isso, nós precisamos. Essas leis que estão escritas que Ele escreveu na nossa mente e coração, nós precisamos dar ouvidos a essas leis, a palavra dEle, a orientação, a direção dEle, porque é Ele quem vai nos levar. Você está entendendo? É Ele quem vai nos levar. Não somos nós que vamos dizer: Deus, agora o Senhor faz assim, Deus, agora o Senhor faz isso, Deus, eu vou determinar que o Senhor agora chegou o meu tempo. Mas é dizer como Jesus disse. O que ele disse lá no Getsemane? Não seja como eu, mas como... Você entende a seriedade disso, irmão? Você entende a seriedade disso? Orar como Jesus. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Orar como João Batista, que ele e eu... Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu gosto de orar ou ler a palavra. Eu me assento no chão, coisa minha, coisa doida minha, me assento no chão. E eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse: mas você está sentado no chão? Eu disse: sim. Por quê? Não tem cadeira aí? Não tem. Tem. Mas sabe, quando a gente está no chão, a gente tem menos possibilidade de cair. Quando a gente está ali, como Maria, prostrada aos pés do Senhor, a gente tem menos probabilidade de se orgulhar, de encher o peito e eu. É Ele. Sabe, irmãos, esse ano de 2022, eu sei que você fez os seus planos, os seus projetos, amém, você apresentou ao Senhor, amém, mas não se esqueça, por favor, não se esqueça, que você é o projeto de Deus. Você está entendendo? Você é o projeto de Deus. Não é o que Deus vai fazer para você que vai falar mais alto, é Deus em você que vai falar mais alto. Você está entendendo? Não é como Deus vai tratar você nesse ano, de como Deus vai te presentear, não.
É como Ele brilhar em você, é que vai fazer a diferença. Você está entendendo? E aí, meus irmãos, não importa onde a gente vai, não importa onde, se está chovendo, se não está chovendo, se tem comida, se não tem comida, você está entendendo? Eu aprendi a orar. Sabe aqueles dias que você sai e pega a chuva no meio do caminho, você não tem onde se esconder, você vai tomar banho mesmo? Aí tem alguns irmãos que falam assim: Senhor, para essa chuva. Eu digo: Senhor, não para não, manda a chuva, Senhor. Só não me deixa ficar doente, Pai. Cuida da minha saúde. Pode mandar chuva, Senhor. Pode mandar. Só não me deixe ficar doente. Eu preciso de saúde para continuar. Você está entendendo? Se está chovendo, se não está chovendo, com quem você está? Quem você está carregando? Quem você está carregando? Você está entendendo, queridos? Porque quando Jesus está em nós, a lei dele está escrita na nossa mente e no nosso coração. Não importa o que vão falar da gente, e vão falar mesmo, principalmente quando você andar muito próximo de Jesus. Claro que nós vamos ficar andando próximo de Jesus, é óbvio. Se nós formos andar e andarmos após Ele, não tem problema. Mas quando nós estamos carregando a presença dEle, temos consciência disso. Irmãos, não importa se está sozinho, se está acompanhado, se tem comida, se não tem comida, importa é que Ele está. Importa que Ele está. E Ele é a nossa comida, não é? Ele é a nossa comida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como é que Moisés conseguiu ficar tanto tempo em jejum? Porque ele estava na presença do Pai. Quando Elias pensou que ia findar a vida dele, ele ia dar fim na vida. Chega, para mim chega, Senhor, já basta, ele fala. Aí ele entra no deserto, sem nada, não carregando nada. Ele entra deserto adentro, como quem, ou seja, vou entrar no mar e vou nadar até onde eu conseguir. Foi o que ele fez. Entrou no deserto e foi caminhando, foi embora. Chegou um momento que ele não podia mais, caiu prostrado ali e pensou: agora fico aqui, acabou. Aí a hora que ele está lá bem, pensando assim, acabou tudo, o que acontece? Aparece um anjo, só anjo mesmo, aparece um anjo lá, dá uma chacoalhada nele lá: acorda aí, Elias, acorda aí, ó, tem água aqui, fresquinha, e tem comida para você, come e bebe. Aí ele come, bebe e volta a dormir. Vou continuar aqui nesse negócio. E pensa que, não, acabou. Dali um tempo, outro dia o anjo volta e faz o quê? Elias, acorda aí, acorda. O que foi? Tem mais água, tem mais comida. Come e bebe, e renova as suas forças. Aí o homem come aquela comida e corre quantos dias? 40 dias, sem parar. Que comida, hein? Esses energéticos aí, ó, Esses energéticos aí, ó. Por isso que eu não tomo. Esse energético que o Elias tomou, 40 dias, correndo sem parar. Já pensou um negócio desse? É claro que é para nos dizer que quando estamos em Cristo, e quando nós estamos seguindo após Ele, cumprindo a vontade e o propósito dEle, Ele provê para mim e para você tudo que nós precisamos. Se é comida, se é roupa, se é saúde. Você está entendendo? Porque o propósito é dEle. Mas pastor, eu tenho andado e não tenho. Irmão, certifique-se que você está seguindo a Jesus. Se você não está seguindo o seu sonho, se você está indo atrás da vontade de Deus. Agora é a nossa vez, querido. Agora é a sua vez, é a minha vez de carregarmos
a presença do Senhor, mas para onde Ele quiser ir. Nós somos o seu templo, nós somos a sua morada, nós somos a sua santa habitação. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Você está disposto a carregar a presença de Deus para onde Ele quiser ir nesse ano de 2022? Você está disposto a dizer: Senhor, eu já sei que o Senhor habita em mim, eu já sei, mas Senhor, eu quero que o Senhor tire todo o medo, toda a timidez do meu coração, e Senhor, nesse ano de 2022, eu quero ir por onde o Senhor for. Eu tenho muito, se o senhor precisar de ideia, eu tenho muitas ideias de para onde a gente pode ir. Eu tenho bastante. Mas Senhor, eu quero ir onde o Senhor está. Sabe qual é a diferença? Porque se a gente vai onde o Senhor está, a gente não precisa ter medo. Você está entendendo? Vai ter isso lá, vai ter aquilo lá. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Você está disposto? Você está disposto a carregar a presença do Senhor por onde Ele desejar ir? Há algo em você que de repente está aí meio que impedindo, diz: olha, pode ser que há alguma coisa que precisa ser abandonada, ser largado, querido, ser deixado de lado. Esse é o momento, esse é o tempo, essa é a hora, porque não tem nada melhor do que andar após Jesus Cristo. Amém? Não tem nada melhor do que andar por onde Jesus vai. E esse é o seu chamado e é o meu chamado. Nós queremos que Ele nos diga onde, quando e como, e às vezes Ele só diz: vem. Lembra do Pedro lá na água? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, vem. Jesus não falou para ele: Pedro, desce devagarinho, desce, coloca a primeira perna direita do barco, depois vem passo por passo, abre mais a perna. Jesus não falou nada, só disse para ele o quê? Você quer? Vem. Pedro desceu e andou sobre as águas, sob a palavra de Jesus. Amém, queridos? Você carrega consigo a presença do Santo, e é por isso que ele diz na palavra dele, lá no livro de Pedro: sede santos, porque eu sou santo.